pessoas de bem precisam ver isso, os cidadãos de bem precisam ver isso. Esse canal não é o oficial do Alexandre Garcia, se inscreva lá no canal oficial do Alexandre Garcia. Se tem um jornalista com credibilidade fora dessa bolha, desse jornalista militante, é esse senhor, esse grande jornalista. Então eu fiz questão de trazer aqui e compartilhar com vocês essa análise brilhante nesse momento tão difícil da política brasileira. Segue aí o áudio, ouve com atenção para você entender em que momento difícil nós estamos passando nesse país. Segue o vídeo. Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Oi, bom dia. Alexandre, dúvidas ainda sobre quando houve a primeira morte pelo coronavírus aqui no Brasil? Pois é, eu vi agora uma entrevista no Estadão, né, do infectologista Sérgio Zimmermann, falando que muitas pessoas não sabem sequer se foram afetadas ou não, né, pelo coronavírus. Vejo também manchete em jornal dizendo que os cientistas calculam 300 mil pessoas no Brasil que tenham sido atingidas pelo coronavírus, né? Aí eu fico imaginando isso. A primeira morte foi dia 23 de janeiro, né? Depois, um mês depois da primeira morte, ou seja, o coronavírus já estava no Brasil, houve o carnaval, com milhares de pessoas vindo do exterior, principalmente da Europa, né? Com milhões de pessoas se aglomerando. Aí eu fico imaginando se é só 300 mil mesmo, né? Deve ser milhões, mas isso não é uma má notícia. Isso é uma boa notícia, porque as pessoas foram infectadas e estão imunizadas. Pelo menos é o que a gente deseja, que a ciência tem dito isso, embora tenha se apresentado alguns casos na Coreia do Sul, de pessoa que já teve Covid-19, tem de novo, talvez não tenha tido uma cura completa. Isso aí ainda vai ser investigado. Mas, enfim, o que é preciso, como diz o Dr. Zimmermann no Estadão, é que haja a possibilidade de a gente acessar exames de imunoglobulina, né, para saber se a gente já está imune, né? Eu gostaria muito de fazer, porque eu tive todas as características há quase um mês do Covid-19, né? Passou, durou 5 dias, passou, e para saber se eu estou imunizado ou não estou imunizado. Eu acho que isso é muito interessante, porque deve estar afetando milhões de pessoas, né, e as pessoas não sabem, né, se já estão imunes ou se ainda estão sujeitas a esse vírus, que vai alcançar a maioria da população de qualquer maneira, porque ele está aí, né? O que a política de saúde está fazendo é se vai ser mais rápido e pode sobrecarregar o sistema de saúde, ou vai ser mais devagar, porque está sendo muito lento e o sistema de saúde, de um modo geral, no país está ocioso, né? O perigo é fazer essa curva mais à frente e ainda mais perto do inverno. Alexandre, falemos também da Operação Acolhida, aquela missão humanitária de atendimento a venezuelanos em Roraima. Como é que está lá? Pois é, eu fiquei sabendo, é uma questão de solidariedade, né? A gente diz que o povo brasileiro é muito solidário, eu sei de pessoas aí em São Paulo, de muita gente, Rio de Janeiro, ainda Rio de Janeiro ontem uma finlandesa que levava comida para mendigo, né? Teve o diagnóstico de Covid-19. Né? Então as pessoas estão praticando solidariedade. Agora, um caso lá de Roraima, que eu ouvi da ministra Damares, ela esteve lá e contou que as mulheres venezuelanas refugiadas no Brasil foram pedir para ela máquinas de costura para fazerem máscaras para os brasileiros de graça. E 48 médicos venezuelanos refugiados foram pedir para a ministra para serem autorizados a trabalhar nos serviços de saúde do Brasil de graça, né? Por uma questão de solidariedade, de retribuição ao acolhimento que o Brasil deu a eles. Então, é outro lado de uma crise, né, que é sanitária, que é econômica, o outro lado, essa demonstração de
solidariedade, de humanidade que a gente vê, né, num momento desses. E, ao mesmo tempo, temos um caso aqui que precisamos registrar de uma brutalidade que ocorreu em Araraquara, no interior de São Paulo. É verdade, Raíssa. Eu, quando vi as imagens, eu confesso, eu procuro, como jornalista, ficar de cabeça fria. Não consegui. A cabeça se esquentou muito, né? Quando eu vi aquelas imagens, uma senhora de 44 anos, sentada sozinha num banco de praça. Ironicamente, uma praça chamada Praça dos Advogados, né? E aí aparece um sujeito que se identifica como jornalista, com uma câmera atrás dele, já filmando a mulher, né, dizendo: a senhora não pode ficar aqui porque é o decreto municipal. Ela responde: não, a Constituição me garante o direito de ir e vir, né? Mas o decreto municipal. Ela ensinou para o jornalista: olha, a Constituição é a lei maior, prevalece sobre qualquer outra coisa, né? Aí ela pede que ele não a filme. Ele diz: eu sou jornalista, eu posso filmar. Mas também não pode, está lá na linha 10 dos direitos e garantias individuais, do artigo 5 da Constituição, sobre direito de imagem, né? Se fosse uma pessoa pública, tudo bem, mas não se tratava de uma pessoa pública. Aí o jornalista chama a polícia estava ali esperando, era uma coisa assim mais ou menos montada. Aí a polícia prende a mulher, mas não prende simplesmente, joga no chão. Olha, se ela não tivesse mordido o braço de quem estava asfixiando, ela teria morrido asfixiada, como aconteceu com os agressores que filmaram. Foi diferente, né? Então, é uma coisa, para mim, foi um marco de totalitarismo versus liberdades, né? E uma defesa de uma mulher única, né, sozinha, defendendo os seus direitos, uma força de cidadã. Eu queria registrar isso até como desabafo, porque as imagens são chocantes, né? Principalmente porque são imagens insuspeitas, filmadas pelos próprios agressores. Análise de... Um breve comentário aí com vocês sobre a entrevista do ministro da Saúde, o Dr. Luiz Henrique Mandetta, para o Fantástico desse domingo. No final de semana, vocês vão lembrar, eu publiquei um vídeo analisando a postura amistosa da esquerda, do centrão e da imprensa com o Dr. Mandetta. Politicamente, né, essa boa vontade, ela se explica com aquele ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí, como o ministro da Saúde tem posições divergentes do presidente da República, ele é visto como um aliado eventual pelo centrão, pela esquerda e pelos setores aí mais militantes da mídia, que todos eles, por diferentes motivos, eles estão interessados em desgastar e desidratar o governo federal. Bom, feito esse preâmbulo, né, vamos à confirmação da tese, por assim dizer. Olha as primeiras perguntas feitas pelo entrevistador ao ministro Mandetta. Vamos lá. Na vida pessoal do senhor, que cuidados o senhor tem tomado? E depois ele continua. O senhor já teve algum momento de fragilidade nessa crise? Parecem perguntas meio bobinhas, assim, mas elas não são, não. Elas servem para humanizar o ministro e construir a sua imagem pública aí como um homem de família, né? E essa entrevista ela foi tão produzida, mas tão produzida, que a emissora chegou ao cúmulo de exibir fotos da família Mandetta enquanto o ministro falava o óbvio, né, que estava com saudade do neto, dos filhos, dos pais. Pessoal, agora falando um pouquinho mais sério, isso não é jornalismo, isso não é nem entretenimento, isso é propaganda. É usar de linguagem subliminar para gerar no espectador uma simpatia artificial pelo entrevistado. E da mesma forma, a camisa clara, né, com as mangas arregaçadas, tudo isso compõe essa fachada, né, essa mensagem não falada. Bom, no mais, durante toda a conversa, o jornalista ele concordava passivamente com as respostas e toda a programação que antecedeu a entrevista, ela reforçava as teses encampadas pelo ministro, de que o isolamento horizontal é a melhor solução, né, e que a busca por um tratamento está longe de produzir resultados positivos. Esse posicionamento ele é legítimo, mas ele não é único e ele não é consensual entre os especialistas, sejam eles da comunidade médica ou de outras ciências, né? Uma emissora que só dá voz a uma visão do problema, ela presta um desserviço ao público. Bom, no geral, essa entrevista escancarou o que eu já havia dito semana passada, né? A imprensa está de lua de mel com o ministro da Saúde.
E aí você pode me questionar, bom, beleza, Coppola, mas qual tipo de pergunta você faria? Bom, primeiramente, eu pediria esclarecimentos em relação a declarações recentes muito preocupantes do ministro. E, em segundo lugar, eu procuraria identificar as contradições que apareceram no discurso dele ao longo da entrevista. Por exemplo, quando o ministro diz o seguinte, ó, vamos lá, dentro do Ministério da Saúde, a nossa distância entre um e outro é de 2,5 metros a 3 metros em qualquer circunstância. Aí ele prossegue. Até agora, nós não tivemos nenhum colaborador nosso que tenha tido a gripe, a virose. Fecha aspas. Qual que seria aqui um questionamento válido? Vamos lá. Ministro, o fato de vocês estarem trabalhando e não haver contágio numa equipe altamente exposta ao vírus, será que isso não reforça a possibilidade e até mesmo a efetividade do distanciamento social como uma alternativa a esse isolamento rigoroso que paralisa a economia? Vocês percebem que é só ligar os pontos para identificar essa incoerência entre o que se faz nos bastidores do poder, que recebe salário integral, e o que se impõe para a população trabalhadora, que está empobrecendo em casa. Bom, outra pergunta importante que ficou de fora, aí já é de cunho moral. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa declaração do ministro Mandetta em coletiva de imprensa de 8 de abril. Ele disse o seguinte, abre aspas para o ministro, a saúde dialoga sim com o tráfico, com a milícia, porque eles também são seres humanos e eles também precisam colaborar, ajudar, participar. Bom, o que eu perguntaria? Ministro, defender o diálogo e a cooperação do Estado brasileiro com o crime organizado não é, além de imoral, ilegal? E dá para continuar, né? Qual a mensagem que a sua fala passa para as populações vulneráveis, reféns da tirania do tráfico e da milícia? Vocês conseguem imaginar qual seria a postura e a linha editorial da Rede Globo se o presidente da República tivesse falado exatamente as mesmas palavras? Bom, nós aqui seguimos firmes e fortes, acompanhando o jornalismo brasileiro abandonar os fatos e a ciência para fazer política. Quem quiser me acompanhar na TV, é só assistir ao grande debate do